Bom, André, quando nós falamos em história de Israel, gente, os seus trabalhos são preocupados com isso, né? Com a história de Israel. Uhum. A gente sempre, especialmente numa historiografia mais positivista, que tem aquela perspectiva de fazer história como reconstruir o passado factualmente. E por vezes essa perspectiva de história só tinha como documento textos oficiais. A Bíblia era um texto menor, não se faz história pela Bíblia, quer dizer. E você faz uma discussão disso no começo do seu livro, eu também discuti isso nas minhas pesquisas, especialmente no mestrado, que essa história enquanto identidade, história enquanto narrativa do passado, história, pelo menos no texto bíblico, história enquanto construção, né, descrição teológica do passado. Né? Quer dizer, olhar a história de Israel, olhar os textos, a historiografia deuteronomista, né, de Josué, segundo livro de Reis, olhar para esses textos como um grande monumento, um monumento das memórias e da identidade teológica do povo de Israel. Isso parece que às vezes é difícil o pessoal entender, porque querem cobrar da Bíblia, tanto para negar como para afirmar, mais do que a Bíblia é, mais do que a Bíblia pretende ser. Não é? Eu acho que essa coisa da história de Israel, que pensa a Bíblia hebraica como um espaço, né, como um lugar de uma história cultural de Israel, história do imaginário de Israel, história da crença de Israel, e perceber que isso se desenvolve historicamente. Isso muda tudo o olhar sobre a historiografia, isso muda tudo o olhar, inclusive, sobre escrever a história do povo de Deus, não é isso, André? Sempre tendo em mente que o texto bíblico ele é um registro, como Walter Brueggemann diz, né, ele é um testemunho de Israel, do seu relacionamento com Deus, daquilo que Deus revelou a Israel e como ele foi acontecendo no processo histórico e na contingência da vida e do mundo. Né? Então, o que acontece? Né? O foco dos autores bíblicos, ele sempre tem aquilo que a gente chama de uma intenção mais teológica. Claro, a gente está falando aqui num sentido amplo, cultural, que envolve outros elementos, mas a perspectiva teológica, né? Então, por exemplo, quando acontece lá a descrição dos reis de Israel, das atitudes, das ações deles, é muito comum, às vezes, meus alunos confundirem aquilo que é chamado de um bom rei ou um mau rei com os aspectos que nós avaliamos nos nossos governantes. Né? Então, a avaliação nossa é o quê? O que é o bom governante? Aquele que nos dá uma boa condição econômica, uma boa condição para a nossa vida, o nosso trabalho, desenvolvimento e tudo mais. Esse é um bom governante. Né? Como ele trata a relação externa, como ele trata tudo isso. E a questão religiosa, ela entra muito pouco nessa questão, na avaliação moderna, né? Ou quase nada, ou até nem deve entrar. Né? Não deve entrar. Agora, já na perspectiva bíblica, não. O que avalia o bom rei é o relacionamento dele com o culto de Yahvé. É isso que está em jogo. Né? Então, o bom rei é aquele que, de alguma maneira, procurou reformar a nação, né? Para se voltar a Yahvé, ao culto dele em Jerusalém, seja o que for. É por isso que a gente eu gosto de pegar algum exemplo de reis ali, que quem também usa esses exemplos é o próprio Israel Finkelstein, nos textos dele. Ele pega ali, você pega o rei Acás, depois o rei Ezequias, e daí o rei Manassés. Como é que a Bíblia apresenta eles? Acás e Manassés são péssimos reis. Manassés é o mais odioso de todos. Né? Já o Ezequias é o grande rei, né? O bom rei no texto bíblico. Por quê? Porque ele procurou fazer voltar-se a Yahvé depois de um grande abandono por Acás, e depois do Manassés ele faz uma coisa pior ainda. Então, na avaliação bíblica, o Ezequiel é o bom rei. Por quê? Porque ele se volta para Deus. Agora, se você olhar outros aspectos, que são o quê? O econômico e o da relação externa com o quê? Com o império que está batendo ali as portas, que é o Império Assírio, o Ezequias é aquele que rompe com o império e paga o preço por isso. Ele perde quase o reino dele inteiro, sobra Jerusalém. Já os outros dois reis são quais? São os reis Acás, ali, que fez uma aliança com a Síria para se defender de Israel, inclusive responsável pelo fim de Israel. E o Manassés, depois, ele é o rei que vai ampliar ainda mais as alianças com a Síria e vai desenvolver magnificamente, em sentido econômico, o reino de Judá. Então, se você olhar da perspectiva, por exemplo, um jornalista analítico moderno pegando esses governos, ele ia dizer assim, mas que absurdo Ezequias comprometer, né, a diplomacia externa e comprometer a economia da nação por causa do culto.
Enquanto que Manassés, sim, é um rei que realmente está preocupado com a nação como um todo, porque ele se associa com a grande potência e estabelece, então, né, inclusive uma relação próxima cultural nos cultos e tudo mais, para justamente beneficiar economicamente seu reino. Quer dizer, é uma avaliação completamente diferente à nossa hoje. E, de certa maneira, a avaliação do historiador também passa um pouco por isso, quando analisa o passado. Ele não está preocupado com a questão religiosa fundamentalmente, ele vai analisar uma série de fatores para verificar essa história de Israel da perspectiva, então, bíblica. Quer dizer, a Bíblia vai apresentar um viés e ele vai procurar outras perspectivas para verificar, então, aquilo que, de certa maneira, estaria mais próximo do ocorrido no passado e do porquê que aconteceu, e etc, etc. Né? Então, ele vai trabalhar com outras ferramentas além da Bíblia. De certa forma, a história tem sentido. Aquela narrativa, ela está propondo um sentido, não simplesmente uma descrição do passado. Quando nós olhamos essa historiografia bíblica, né, Israel, é uma historiografia teológica, por quê? Porque ela está pensando no sentido dessa história, né, o valor teológico dessa história. Claro, obviamente, o acesso que nós temos é uma historiografia feita especialmente pelo pessoal do Sul. Então, quando você acessa, né, essa avaliação ela tem essa teologia do Sul conduzindo a reflexão, não é? E é interessante, porque você citou o Finkelstein e esse pessoal que tem pesquisado o Norte, né? Quer dizer, eles perceberam que essa historiografia que nós acessamos do texto bíblico, que tem o seu lugar. Quer dizer, é uma historiografia que nos mostra o imaginário de Israel. Não é? O historiador, mesmo o historiador que não tem a preocupação com a Bíblia em si, como texto religioso, mas o historiador, o profissional, ele encontra na Bíblia uma fonte importante, uma fonte para compreender como Israel pensou a sua história, como pensou a sua própria identidade, né? Claro, existem aqueles pesquisadores mais positivistas que dizem que não importa, o que não importa é aquela história do documento oficial. Quer dizer, Israel, inclusive, a Bíblia é capaz de nos dar acesso a práticas populares do mundo antigo, né? a práticas religiosas populares. E aí tem esse grupo que tem ido para a cultura material do Norte para tentar, obviamente, acessar esse Israel não contado pelo pessoal do Sul. Mas, mesmo assim, esse historiador, não sei se você concorda comigo, André, ele vai construir uma narrativa. Você está estudando do seu doutorado, Paul Ricoeur, não é? Que vai ajudar muito a gente entender isso. Quer dizer, é uma narrativa, é uma proposta, uma narrativa teológica também, não é? É uma tentativa de construir uma nova forma, uma outra forma de entender esta mesma história. Agora, é interessante que, mesmo no meu livro, né, o que eu estou fazendo ali? Eu estou me mantendo, eu estou apresentando as discussões que vão acontecendo, né, em relação à história, mas eu me mantenho na narrativa bíblica. Né? Por quê? Porque é a maneira como a Bíblia quer que a história seja contada. É a maneira como o testemunho de Israel quer que seja contado. Então, eu vou apresentando essas questões todas. O que eu me deparei também, porque eu até pensei em fazer uma narrativa mais no sentido histórico, assim. Mas o que eu percebi foi o seguinte: os historiadores que mais criticam o texto bíblico, eles ainda não têm uma narrativa realmente completa, no sentido ali do mitos do que o Paul Ricoeur trabalha, que é o quê? Início, meio e fim. Eles não têm. Eles partem de uma série de hipóteses do que pode ou não ter acontecido no início e sabem mais ou menos o fim, digamos, do Israel do Norte e o de Judá e tal. Mas não há essa narrativa completa. Então, você não tem o que apresentar. E essa me parece que hoje é ainda a grande fraqueza da historiografia em relação do Israel antigo. Eles não têm, até porque não existe consenso de pesquisa, né? Não existe ainda uma ideia realmente concreta, olha o que aconteceu. Né? O Finkelstein apresenta lá Saul como talvez um dos primeiros reis do Israel Norte e tal, mas será? Né? Existe muita discussão em torno disso. Então, não há uma narrativa. E esse é digamos, calcanhar de Aquiles hoje da historiografia em relação ao Israel antigo, me parece, na minha opinião. Né? Sim, eu concordo. E, de certa forma, você disse uma coisa muito bonita, né? Você lê o texto bíblico, que é assim que o povo quer que sua história seja contada.
isso é bonito porque você admitiu, esse é o texto que, de alguma maneira, a teologia de Israel desenvolveu. E é um texto, então, da experiência de Israel com o seu Deus. É um texto teológico. É por isso que, às vezes, eu ouço alguns falarem assim, né? Tanto no desejo de defender, como no desejo de negar, uma precipitação. Uma precipitação por quê? É como se esperassem do texto aquilo que o texto não quer ser. Olha, o historiador bíblico, ele não é, né? O texto bíblico, ele não joga com as categorias da historiografia moderna. O historiador bíblico, ele não está preocupado em satisfazer expectativas nossas das ciências modernas. Ele está preocupado em fazer uma narrativa, que é uma narrativa da experiência de fé do povo. Então, assim, eu acho que aí a história é mais sentido, né? No sentido que o que Deus é para o povo e o que esse Deus tem a nos dizer, do que uma reconstrução para afirmar ou não uma factualidade, coisa desse tipo. Agora, claro que nós temos aqui uma série de caminhos sólidos que dão certezas e etc. para os eventos. Mas, para além disso, eu acho que a Bíblia ela vai nos ensinando a entender o sentido da história. Quando você faz uma história teológica, está dando sentido da história. Eu acho que aqui é que está a coisa mais bonita dessa história de Israel. Para não ser somente uma descrição do passado, né, André? Para que essa história do passado também seja uma voz para nós hoje. Se não fosse assim, ficaríamos só dissecando o texto do passado para fazer um desmonte do que aconteceu no passado, e isso não faria sentido nenhum para quem pensa teologia. Exato. Uma resposta pública. Exatamente. E, de certa forma, André, eu acho que nessa questão dessa historiografia, essa provocação da escrita da história de Israel, tem a coisa da cultura material, né? Da arqueologia, que também, você lendo arqueólogos falando, eu participei de uma palestra do Finkelstein, né? E você percebe que a maneira como eles vão tratando com essa cultura material, né? Com esses resquícios do passado, também é de forma criativa, por mais que usem aí todas as ferramentas das ciências, etc. Mas é uma reconstrução, né? E dependendo do arqueólogo que você lê, eles vão chegar a conclusões completamente diferentes. Exato. O vestígio ele é mudo, né? Ele não fala. Então ele é isso, ele é um vestígio do passado. E aí vai depender de como vai ser interrogado e como vai ser justamente isso, encaixado em uma determinada narrativa, né? Como é que eu vou apresentar essa ideia. Existe hoje eu acho que grande parte da historiografia que envolve o Israel antigo, ela está muito voltada para a questão da arqueologia, por quê, né? Eu acho que é muito por causa da questão do texto bíblico ser relativamente tardio em função dos eventos que ele narra. Claro, nós temos toda aquela discussão de quando os textos foram escritos, né? A gente não sabe exatamente quando foram. As fontes mais antigas que temos deles são ali Qumran, né? Então, do século II e I a.C., é o que nós temos mais antigo. Não sabemos em que momento esses textos foram escritos daí para trás, né? Então, mas tradicionalmente diz, olha, ele é um texto relativamente mais tardio em relação ao que aconteceu no momento. E o privilégio da arqueologia é o quê? Porque, de certa maneira, ela, mesmo sendo um vestígio do passado, ela é um vestígio do momento em que acontece, né? Então, é por isso que tem muito valor para a historiografia hoje os textos, por exemplo, assírios, lá dos tabletes assírios, de Nínive e tudo mais, porque eles são registros muito próximos dos eventos acontecidos, né? Então, lá a biblioteca de Nínive foi soterrada ali em 612, e os tabletes estão desta época lá, né, antes de Cristo, estão dessa época nos trazendo os registros dos reis naquele momento, né? Então, isso é levado muito em conta na comparação do texto bíblico, que às vezes gera um certo estresse, porque algumas coisas às vezes não batem. E aí vem a questão que se levanta, né, também, mas o fato de ter sido registrado naquele momento é a garantia do fato também? Essa é uma pergunta que às vezes a gente também se faz, né? Também é garantia do fato? Porque é a narrativa de um cronista real, da perspectiva de um cronista real, né? Então, e essa é uma das críticas que o próprio Ian Provan faz no livro dele, sobre a história bíblica de Israel, né? Qual é a garantia que eu tenho de que o cronista real assírio está dando de fato
né, uma narrativa mais próxima da realidade e não, né, torcendo para o lado dele, como provavelmente talvez esteja também, né? Então, as narrativas ideológicas estão em todos eles, né? Me parece que o exemplo mais claro disso é quando a gente vê a história da Batalha de Kadesh, do qual o Ramsés II lutou com os hititas. O templo de, acho que é Abu Simbel ou Karnak, não me lembro qual deles, ele apresenta a narrativa de que o exército egípcio abandonou o faraó e que Ramsés II, praticamente sozinho, acabou com os hititas e venceu a batalha. Aí isso se tinha por fato histórico até se encontrar a narrativa do lado dos hititas. E aí se viu que os hititas contavam vantagem da vitória deles, na verdade, né? Então, o que tu lida? Como é que você lida com essas questões que estão tratando de um mesmo fato justamente em cima do ocorrido? Né? Perspectivas ideológicas diferentes em conflito. O historiador vai ter que analisar isso tudo e tentar chegar mais próximo do fato do passado. Então, por que eu digo isso? Para a gente ver a complexidade dessa discussão em torno da história do passado, né? E é o que eu sempre digo para o pessoal mais... Eu sou... Bom, você é batista também, eu sou batista, somos batistas CBB. Eu sou um batista... Somos uma linha conservadora. Eu sou um batista mais pentecostalizado, né? Mais pentecostal. O que significa que está mais no conservadorismo ainda, né? E o nosso povo fica muito angustiado com essas discussões todas. Eles ficam muito angustiados, né? E eu até tenho, ultimamente, querendo trabalhar um pouco mais essa questão de ensinar os nossos jovens como lidar com essa dúvida, sabe? E me parece que ela não é com aquela certeza absoluta, não, a gente fica com esse lado e acabou, não. É deixar aberta a discussão para as novas pesquisas, conforme elas forem nos trazendo novas revelações, novos achados, seja na pesquisa histórica, seja na arqueológica, seja na pesquisa bíblica. Às vezes você descobre um novo manuscrito, alguma coisa, né, que prova ou não alguma coisa, uma evolução na descoberta da tradução de alguma coisa. Então, nós temos um longo caminho pela frente ainda, né, de desvendamento do próprio texto bíblico e da própria história de Israel, que tem muito a nos dizer ainda no futuro. Então, eu digo assim para o pessoal, né, olha, muita calma nessa hora, sabe? Não tome com absoluto nem sequer a história, nem sequer a tua interpretação do texto bíblico. Temos muito a aprender, né? Então, esse é o que eu sempre digo, pessoal, nesse sentido da descoberta da história e da arqueologia e tudo mais. O teu alerta é importante, inclusive, nos lança, né, André, para um olhar mais maduro sobre o texto bíblico, né? Porque a gente pode olhar para o texto bíblico de forma muito, muito inocente, né? E eu acho que o olhar mais inocente é quando você espera do texto bíblico aquilo que o homem moderno esperaria de um documento. A Bíblia tem a sua importância, ela enquanto palavra de Deus, enquanto experiência de revelação, ela não é porque se enquadra num paradigma moderno de historiografia. E nem poderia ser, seria uma coisa absurda. Mas é assim, enquanto um documento que por fé a gente acolhe a partir dessa compreensão, dessa perspectiva. E aí, ir para o texto bíblico com coragem, como você falou. A arqueologia ajuda. As questões internas, o olhar crítico, por vezes, sobre o texto, mas um olhar crítico que não deixe de lado o olhar piedoso, essa medida, entendendo que aqui nós estamos diante de um texto importante, tratado por nós, judeus e cristãos, como um texto revelado por Deus. Quer dizer, essa revelação, ela não tem obrigação de se adequar ao que eu quero por história. Outro dia eu estava falando com o pessoal, né? Mas isso é histórico ou não é histórico? Eu perguntei, mas depende do que você entende por história. Se você está pensando em história como você aprende lá na faculdade, na escola, né? História como uma espécie de narrativa documental, preocupado com o factual, como nós na modernidade entendemos factual, obviamente a Bíblia não tem interesse em satisfazer você desse desejo, não. Agora, você tem um texto que é um texto que é resultado de uma experiência com a divindade, né? Um texto que está respondendo, inclusive, a essas experiências. O povo de Israel experienciou Deus. Deus se deu a Israel. E agora Israel foi produzindo suas tradições, produzindo seus textos. E é aqui que nós habitamos. E como historiador, precisa respeitar. O historiador tem que respeitar isso, do texto, e de certa forma, não desqualificá-lo por conta disso. Pelo contrário, ver nisso
pelo menos para mim, né, André, é uma beleza que alimenta a fé e a capacidade de encontrar Deus nesse processo todo. Bom, agora, isso aqui já é uma discussão mesmo sobre história, né? Como fazer história, claro, história, claro. A parte... Essa, inclusive, é a grande conclusão. Eu não me lembro agora se é do Robert Alter, sobre o livro dele, ou do Northrop Frye. Não me lembro qual dos dois. Mas ele termina o livro dizendo justamente o quê? Que Israel ele não deixou nenhum tipo de grande monumento antigo, né, da antiguidade. Ele não deixou, né, um coliseu para visitar, ele não deixou uma grande catedral, ele não deixou nada disso. Em termos de cultura material, né, é uma arqueologia bem pobre, na verdade, comparada com a grega, com a romana, com a egípcia. Toda vez que alguém escava alguma coisa no Egito e encontra lá 40 tumbas, né? Um negócio absurdo aquilo. Né? Então ele não tem essa potência toda nesses sentidos culturais que nós vemos dessa grande cultura material. Agora, o que ele nos deixou, e isso nenhum outro povo deixou, foi um livro. E esse livro simplesmente mudou todo o Ocidente, o Ocidente inteiro se baseia nesse livro. Né? Então, esse é um dado que eu acho muito interessante. Né? Israel, ao refletir e ao receber essa revelação de Deus, refletir sobre isso, ele produziu um texto. E esse texto depois, inclusive, garante a própria existência de Israel. Ele só existe porque existe a Bíblia. Senão não existiria mais. Ele teria se perdido na poeira da história. Então, veja a importância desse texto, né, também, tanto para a história como para a própria existência do Israel, que é o texto bíblico. Perfeito, perfeito. Agora, André, a gente costuma assim separar, né, que a pessoa está nos acompanhando de forma cronológica, período tribal, monarquia, exílio, pós-exílio. Eu acho que um dos períodos assim que a gente tem mais dificuldade de reconstrução, até pela escassez, né, do material, é esse período que nós chamamos de tribalismo em Israel, né? Esse contexto que aí nós encontramos de certa forma as origens de Israel, esse Israel que está se tornando um povo que depois vai viver a experiência da monarquia. Esse contexto pré-monarquia, né, que nós podemos chamar aí de tribalismo, ele é um período interessantíssimo. Né? Você tem narrativas bíblicas que dão conta dessas memórias, tem o livro dos Juízes que são memórias bonitas, mas você percebe que é um livro que está preocupado em nos ensinar sobre o que as consequências de sermos fiéis ou não a Javé, o que isso pode produzir. Mas em termos de reconstrução histórica, é um período espinhoso, né? Difícil de trato, né? É uma grande história das origens, né? Daí, isso já vem de longa data, né? Essa questão de como surgiu Israel, né? Primeiro porque, né, a gente precisa, como crentes, ser honestos, né? É impossível você encontrar prova arqueológica ou algo nesse sentido, por exemplo, dos patriarcas. Não há a menor possibilidade. Não. Uma família caminhando pelo mundo não vai deixar um registro disso, ainda mais nessa época. O Êxodo também não. Né? Embora você tenha as evidências de grandes contingentes de asiáticos, né, de nômades vindo da Ásia, vivendo lá no delta do Nilo, durante longos períodos, inclusive os Hicsos, né, eles são provavelmente esse grupo de asiáticos que já vivia no delta e de repente se rebela e toma o poder. Então você tem essas evidências, mas você não tem uma evidência direta de um êxodo, né? Isso não existe. E daí vem justamente essas perguntas, da onde vem? E a arqueologia tem encontrado que em Israel, para os períodos que a gente chamaria biblicamente, do período das tribos, dos juízes, né, essa história toda. Ela tem encontrado pequenas aldeias, para aí 200 pessoas, né, desse grupo chamado israelita, vivendo em comunidades que são aldeamentos circulares, né, ou seja, casas construídas em círculo, com as costas para fora, para fazer uma espécie de muralha, onde vivem mais ou menos 200 pessoas, e nas montanhas, né, vivendo nas montanhas, onde daí criaram um sistema de plantação com terraços e vivendo da maneira como puderam nessas montanhas. Por quê? Porque as cidades cananeias mais poderosas estão vivendo nos vales. Né? Então ali você vai se encontrando uma cultura material bastante pobre, bastante simples,
E, fundamentalmente interessante, né? Muito parecida com a cananeia, ela não é muito distinta. Isso Né? é importante. Porque você falou uma coisa aqui, André, eu tô tentando ler o que os nossos ouvintes estão entendendo, né? Tipo assim, quando você falou do Êxodo e está falando de Canaã, por que o André está falando isso? É porque quando a gente lê o texto bíblico, né? Acabou Gênesis lá, o último capítulo de Gênesis, a gente abre o livro de Êxodo, você está com o povo saindo do Egito. Né? E quando a gente lê isso, claro, nós lemos a partir do óculos da nossa tradição, da fé, quer dizer, é uma narrativa que está contando como aconteceu. O que o André está dizendo é que, do ponto de vista da arqueologia, por você encontrar poucos indícios disso, né, ou nenhum, poderíamos dizer, de uma saída em massa do Egito e tal, e essa relação dos indícios arqueológicos, essa relação muito próxima entre Israel, isso vamos chamar de Israel, com os povos dos vales ali, com os que nós vamos chamar de cananeus, a pesquisa tem se perguntado assim, bom, ok, um grupo que saiu lá do Egito, etc., isso traz as memórias de fé do povo, mas a origem de Israel mesmo, onde a gente pode encontrar? É um pouco disso que o André está tentando explicar. Então é isso que aí se debate sobre essa origem de Israel. Né? Aí se pergunta, por exemplo, as questões tribais. Né? Então, existiam mesmo tribos, como é que elas funcionavam? A pergunta da historiografia o texto bíblico ele serve para nós entendermos, de fato, o sistema tribal, como antigamente se falava na anfictionia, um tipo de anfictionia grega, como modelo para entender o de Israel. Então, hoje tem muitas perguntas em relação a isso, porque se tem dúvidas em relação a se dá para trabalhar, inclusive, nesse modelo de tribos que se defendem que sim, né, que esse testemunho de Israel tem um fundamento de base para essas tribos que se encontram para cultuar o mesmo Deus, e quer dizer, dentro de uma sociedade completamente clâmica, né, realmente baseada em clãs. E esses clãs me parecem ser bastante evidentes na cultura de Israel ao longo de todo o tempo. Né? Tanto que quando termina a monarquia e depois do exílio, você vê de novo uma emergência, o quê? Dos anciãos. Né? Quando você fala dos anciãos do povo, é indício muito forte dessa autoridade familiar ainda permanente. Né? Então, eu acho que me parece que há bons motivos para se falar assim em tribos de Israel antiga. Né? Agora, como funciona? É complicado, porque o texto bíblico trabalha até de maneiras, às vezes, um pouco, não digo contraditórias, mas talvez dando a entender que esse não é um número rigorosamente fechado de tribos. Não é necessariamente 12. Né? Às vezes você tem listas de tribos na Bíblia que falta, por exemplo, Judá e Benjamim. Às vezes a lista das tribos falta lá, não me lembro qual agora, que está faltando Gad, eu acho. As tribos vão variar, as listas da própria Bíblia vão variando. Às vezes aparece tribo de Gileade. Às vezes entram, às vezes não entram, às vezes é a casa de José, às vezes. Então a gente percebe que esse é um processo familiar muito mais orgânico do que a gente imagina. Tanto que eu até coloquei uma ressalva lá no meu Atlas Bíblico Ilustrado, quando aparece lá a divisão das tribos, os territórios de Josué. Eu boto uma notinha embaixo, olha, isso aqui é uma divisão de uma promessa de Deus. Que o livro de Juízes nos diz que não aconteceu. Porque diz que os cananeus expulsaram os israelitas para onde? Para as montanhas. Que é onde a arqueologia encontra os vestígios de Israel. Né? Isso é importante para a gente entender que, olha, quando você lê Josué, tem que ler Juízes junto. Porque tem dados teológicos de promessa e tem uma realidade concreta que foi diferente depois. Mesmo adiante, você encontra muitas pistas de uma grande mistura de Israel com os cananeus, ou talvez até de origens comuns, de bases comuns. Né? Por exemplo, Davi aparece a conquista de Jerusalém, que também aparece antes na narrativa de Juízes. Né? Judá aparece conquistando Jerusalém, depois não é mais dona de Jerusalém. Ou seja, tem no mínimo um toma lá da cá ali. E no caso de Davi, quando ele conquista Jerusalém, ok. Então, exterminou os cananeus? Não.
Porque mais adiante, quando ele vai construir um altar para Deus, porque ele viu o anjo lá na Araúna, na terra de Araúna, esse Araúna é o quê? O Jebuseu, é um vizinho cananeu, e ele, rei conquistador, faz o quê? Compra o terreno do vizinho Jebuseu. E aí a gente vai percebendo que, na verdade, o que Davi fez? Um grande processo, né, segundo a própria narrativa bíblica, que eu não estou falando nem de historiografia nem de nada, mas segundo a narrativa bíblica, ele fez um grande processo de integração de tradições cananeias com tradições israelitas e judaicas, segundo a narrativa bíblica. Né? Não estou nem aqui trabalhando com historiografia, estou trabalhando muito o Roland de Vaux, que trabalha isso lá no Instituto de Israel. A Bíblia, ela não tem medo de mostrar as relações culturais. Porque quando a gente coloca, quando a gente dá uma olhada nas teorias culturais, né, André? Quer dizer, as culturas elas estão numa relação circular. Quer dizer, essa coisa que as culturas como grupos separados, que só agora, na globalização, que elas têm... Não. Essa lógica dos encontros culturais, e no encontro cultural, há sempre uma relação circular. Israel vai... Esse grupo que nós chamamos de israelitas, né? Ele, de alguma forma, tem uma relação de troca. E, quem sabe, em certo nível, até de origem com esses povos. É isso que a pesquisa hoje tem apontado para como isso aconteceu, que é o grande mistério. Aí, onde entra a Bíblia nisso? Ora, a Bíblia nos dá o seu olhar teológico sobre isso. A Bíblia nos faz entender como que, teologicamente, isso é interpretado. Não é? E isso é importante, porque você pode trabalhar aí com a historiografia e olhando o texto bíblico como um texto de construção de identidade. Você falou uma coisa interessante, né? Que a própria Bíblia acaba apontando para projetos muito maiores e teológicos do que a gente gostaria de admitir. Estou aqui com Josué capítulo 1, né? Quando ele diz, né, da questão de colocar a vossos pés... todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou. Não é? Como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, no poente do sol, até o vosso território. É o mundo antigo todo, né? É o mundo inteiro, é o mundo antigo inteiro, assim. Não é? Quer dizer, quando você olha, e você depois vê no próprio livro de Juízes, que você continuam conflitos internos, inclusive, internos. Né? E não por acaso são as grandes potências do supostamente tempo de Josué, que é o Império Hitita, ele não está nem falando da Babilônia, é o Império Hitita e o Império Egípcio. Né? Tá essa turma aí, que eles estão no meio desses gigantes. Aliás, Israel é sempre a história de um nanico no meio dos gigantes. Essa é a história de Israel. O pessoal fica meio escandalizado às vezes. Quando a gente diz, olha, a terra da Palestina é meio pobrinha, assim, em termos de rios e coisas assim. Depende da chuva para plantar, né? Daí o deus Baal, deus da tempestade, né? Então, isso a gente tem que ir percebendo no texto. Porque o texto não está escondendo nada disso. Ele está dando a perspectiva. Né? Exato. Nós que temos um problema com o texto. O texto não tem problema consigo mesmo. Quer dizer, um judeu não tem problema. Um judeu não tem nem problema. E digo mais, a tradição rabínica, por exemplo, nunca teve problemas com esses textos. Esses textos que nos parecem confusos, por exemplo, esses textos que apontam para uma religião, nesse contexto tribal, mais plural do que nós gostaríamos de admitir. A tradição rabínica nunca teve problema com esse tipo de linguagem. Né? Você olha alguns textos, você percebe que essa religião javista, mesmo que a obra seja uma obra escrita a partir de uma perspectiva javista, mas esse javismo rígido, em textos e tradições que parecem lembrar o contexto tribal, isso não é tão simples assim, né? Isso não é tão determinante assim. Né? Exatamente. Até tem coisas que a gente vai peneirando tanto, né, pela nossa teologia sistemática, seja qual for ela, e aí ela acaba fazendo os textos e os personagens dizerem coisas que eles não dizem, né? Cada pouco alguém me aparece com a angústia lá do Jefté, se ele matou ou não a filha, sabe? Eu digo, puxa, o texto ele é meio lacônico, mas deixa ele dizer o que ele diz, sabe? Ele ofertou a filha, pronto. Ah, mas a lei não permite, tá, e daí?
sabe? E daí que não permite, por acaso ele fez um estudo de teologia sistemática e vive de acordo com a Torá, sabe? Às vezes eu aponto o pessoal, olha, presta atenção uma coisa no próprio texto bíblico, presta atenção no texto. Aparece Moisés escrevendo um livro, diz o Moisés escreveu um livro. Não sabemos o que ele escreveu, quanto escreveu, não importa, mas em todo caso ele escreveu alguma coisa lá. Depois, leia todo o texto bíblico, até Josias, e vê se aparece alguém lendo o livro de Moisés. Nunca aparece uma única menção a alguém sentar e ler Moisés. Isso vai aparecer pela primeira vez em Josias. Por isso que os historiadores olham com muita suspeita esse texto. Né? Pela primeira vez aparece alguém mencionando o quê? A lei de Deus, não é nem sequer, sei lá, né, o livro Moisés, sei lá o quê. Primeira vez. E depois você vai ver, e ele não faz uma leitura, por exemplo, pública. Não é monarquia. Depois, a primeira leitura pública que aparece de Moisés é quem? Esdras. Na volta do exílio, quando já terminou a cronologia do Antigo Testamento, o nosso, pelo menos. Então, essas coisas a gente tem que perceber no texto bíblico, sabe? Que quando se faz a análise da questão textual, da construção do texto e tudo mais, não é uma simples tentativa, vamos acabar com a autoridade da Bíblia. Não. A própria Bíblia nos dá as pistas disso. Ela vai nos mostrando essas coisas. Né? Mas às vezes a gente tem a coisa tão fechadinha em determinados sistemas e a gente passa a ler o texto inteiro a partir do sistema, e aí é um problema. E eu acho que esse é um grande risco, André, pelo seguinte: quando você cria uma expectativa sobre o texto e cria um ambiente que se cria uma expectativa sobre o texto, que esse texto não está preocupado em criar, quando essa pessoa sai desse reduto e vai para outros ambientes, e nesses ambientes ela tem a liberdade de acessar informações que aqui não foram acessadas, é o lugar da crise. Não seria melhor que se nós tratássemos a Bíblia, considerando a Bíblia como é e tendo-a assim? Quer dizer, será que eu não posso pegar a Bíblia hebraica e considerar a Bíblia hebraica, como você mesmo disse, ela gostaria de ser vista? Quer dizer, com esses problemas, que para nós é problema, para nós é um problema. Para nós, com essa mentalidade nossa racionalista, é um problema. Mas para a história bíblica, não. Para a história bíblica, não. Pelo contrário, o povo de Israel, e a tradição cristã, inclusive, deu conta dessa Bíblia assim como ela é. Né? E com todas essas questões. O problema hoje é que a Bíblia, para ter sentido, a Bíblia, para ter valor, parece que ela precisa se tornar aquilo que ela não é. Isso, para mim, é um risco. É um risco para a sua humanidade. É um risco. Eu tenho filhos aqui. Nós somos um ambiente religioso, né, cristão. Eu não quero aproximá-los do texto bíblico criando expectativa no texto bíblico, fazendo criar uma expectativa que não seja uma expectativa razoável, uma expectativa coerente com aquilo que o texto é. E não precisa ser mais do que ele é para ter valor. Pelo contrário, ele tem valor naquilo e como ele é. Então, todas as informações arqueológicas, todas as informações históricas, todas as críticas necessárias, nenhuma dessas coisas tem poder ou pode, não é, criar um tipo de desqualificação do texto para quem o trata como um texto de autoridade, um texto de fé, um texto importante. Eu acho que os alunos chegam aqui no nosso seminário, nossa faculdade, melhor dizendo, né, com uma expectativa do que é o texto. Primeira coisa que a gente ensina é o seguinte: o texto quer ser isso que você espera dele? Porque se você quer que o texto seja aquilo que ele não espera de si mesmo, ou aquilo que o texto não espera que seja tratado, a maneira como ele deseja que seja tratado, você não está sendo fiel ao texto, você está sendo fiel aí à tua cabeça e àquilo que você imagina que o texto precisa ser. Agora, André, sobre essa coisa da religião aí, né, desse discurso religioso do tribalismo, né? Você tem ali duas reformas, uma delas uma reforma importante, a reforma de Josias, que parece, de alguma maneira, retomar um monoteísmo, né, original, etc. Como que você lê isso? Como que você trata isso? Eu não sei, eu tenho a impressão, assim, um tempo atrás, o próprio Finkelstein, a gente mencionou ele era bem entusiasta ali de Josias e tal, inclusive no livro dele, A Bíblia Desenterrada,
que na primeira tradução dela, olha como é a questão editorial, né? A primeira tradução dela para o português, ela apareceu com o seguinte título: E a Bíblia não tinha razão. Olha, e vendeu muito, né? Por conta disso. Vendeu. Eu tenho essa versão, a primeira, né? Porque era para quê? Para bater naquele livro do Keller, que é E a Bíblia tinha razão, né? Então, ele, quando soube disso, quando eu estava assistindo a palestra dele, eu estava em Porto Alegre, ele disse: pô, traduziram a minha Bíblia com esse título, mas não é isso que eu estou falando, né? Então, mas então ali ele era mais entusiasta de Josias e tal, né? Eu acho que eu vejo um pouco de problema de se botar em Josias a conta de toda a construção de uma Torá. Eu acho complicado disso, sabe? De dizer que vai ter ali uma autoridade que vai conseguir inventar esse negócio do nada. Eu imagino, e entendo pelo menos, eu não cheguei a botar isso no livro e tal, mas eu acho que sim, eu acho que nós temos uma base que vem dessa, uma tradição mosaica, que tem uma grande base oral, e talvez não descarto até alguma base escrita que vai se desenvolvendo ao longo do tempo aí, tendo lá os seus complementos. Como isso foi feito, não tenho a menor ideia, porque a gente não tem vestígio disso, né? O vestígio é somente o textual, que se pode ver a partir do próprio texto alguns elementos, né? Talvez um texto escrito originalmente, mas que sofreu depois atualizações, alguma coisa, eu não sei. Eu acho uma discussão bastante complexa e eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão da origem da Torá em si. O que me parece é que com Esdras nós já temos alguma coisa razoavelmente formada, embora a gente nunca saiba. E aí está o problema das nomenclaturas, né? A gente nunca sabe exatamente a que estão se referindo ao texto em determinado momento, porque a palavra Torá é muito genérica, né? É lei, né? Mas ela não é necessariamente os 5 livros, ela pode ser a Torá do pai, a Torá da mãe, né? A lei da família, pode ser a Torá do clã, pode ser um monte de coisa. Então a gente não sabe essa questão formal dela, né? E eu acho que a discussão está ainda muito em aberto, né? Esses dias eu estava vendo uma palestra de um pesquisador, acho que é o Friedman, se não me engano, ele dizendo: olha, tem algumas pistas aí da Torá que é o seguinte: pega os textos de Esdras, ele está forrado de expressões de base persa. Isso nos dá um momento, uma situação. Agora, na Torá não existe uma única expressão persa, mas tem muitas egípcias, né? Pois é. Então, o que isso significa? Né? O que isso significa em termos de influência, de contato, de tempo histórico? Embora a influência egípcia seja constante sobre Israel ao longo de toda a sua história. Ela não é só lá no Êxodo, nessa história toda. Ele é permanente, porque, na verdade, é a grande potência da vizinhança de Israel ao longo de todo o tempo até a sua queda. Até a queda de Jerusalém. Tanto que o próprio Josias morre em batalha contra o faraó. Né? Então, nós temos uma grande base dali. Então, eu não me arrisco a chutar aqui aonde que aconteceu isso. O que eu acho complicado na discussão atual sobre a formação do texto bíblico é o que acontece, né? O que a arqueologia vai nos dizendo, né? Por exemplo, que depois, no período persa, nós temos uma densidade demográfica muito pequena na Judéia, muito pequena, que só vai crescer mais a partir do período helenista. E que essa densidade muito baixa no período persa, talvez signifique que tenha pouca gente para escrever os textos nesse período. Então, o que alguns defensores estão colocando? Estão empurrando para mais adiante, para dentro do período helenista, a escrita. Aí que eu acho muito complicado. Porque querer dizer que o Antigo Testamento inteiro, com toda a variação, a riqueza dele, de expressões, de estilos e tudo mais, seja construído em 2 séculos, aí é como dizer que Moisés escreveu a Torá inteira lá no Egito, sabe? Lá no Sinai. Entendeu? Aí é outro passo de fé, entendeu? Agora você tocou nesse assunto, eu tive acesso a isso há alguns anos, que tem um grupo, né, chamado Grupo de Metodologia Histórica. Eles se reuniram vários anos, e tem um livro em português que foi lançado, que é uma das monografias deste grupo, que é Argonautas do Deserto. E né? Olha aqui, quer dizer, eles partem do pressuposto que toda a historiografia deuteronomista, e eles vão falar de Gênesis a segundo livro de Reis, isso tudo foi produzido no período helênico como uma espécie de cópia
da tradição grega. Aí, argonautas no Bah, deserto. Veja sim, aí. nossa. Assim, Muito. eu lembro que na época eu fui falar isso com o Milton, né? O Milton já estava bem velhinho, já usando a lupa, né? Ele estava lendo assim a Bíblia hebraica, falando com a gente, falei, professor, porque eu estava começando a ver essas coisas, professor, você está sabendo que tem um pessoal que está dizendo que a Bíblia hebraica ela é uma obra grega do segundo século, tem um título, Argonautas do Deserto, quer dizer, que os textos todos são frutos de uma tradição grega. Ele parou assim, olhou, falou assim, eu tô ficando velho mesmo, eu tenho que ir embora desse lugar. Tem coisas assim Que é um radicalismo mesmo. Um radicalismo. Exato. São as questões que eu me deparo assim, pelo seguinte, né? Porque tudo isso é em função do que, olha, não pode ter uma base textual mais antiga, porque não se encontrou nada. Mas, olha, o fato de não ter sido encontrado não quer dizer que não tenha algo sido produzido. A gente não precisa negar que houve uma tradição oral em termos de profecias, por exemplo, ou até ser fixado um texto. A gente não precisa negar isso. Né? Todos os textos proféticos, eles têm esse tônus de poesia que remete a tradições orais. Né? Você encontra lá, por exemplo, defensores do Jeremias, dizendo, olha, nós temos aqui tradições entre nós que vêm de profecias também, de outros profetas que houveram e tal. Você encontra essas pistas de tradições orais montadas, em que em determinado momento elas, e que não sabemos quando, elas podem ter sido fixadas em texto. Né? E eu acho que tem que ter uma margem maior para essa historiografia considerar, olha, sim, pode ter coisas mais antigas, porque essa coisa de ir jogando para cada vez mais tarde, daqui a pouco a gente tem que dizer, olha, esse texto aqui, ele caiu de paraquedas do céu aí lá em Qumran, não sei, né? Foi escrito por Jesus daqui a pouco. Agora, então, isso que você está dizendo é muito sério, porque os exageros, eles realmente representam um pouco de ignorância, né? Se de um lado você quer proteger a Bíblia dizendo que tudo foi escrito, né, lá por Moisés, no determinado momento, como também tornar toda essa tradição como uma tradição grega, que eu acho que me parece representar as últimas fases aí dessa linguagem mais radical da crítica bíblica, são dois extremos quase que inocentes, né? Dois extremos. Exato. Eu não sei se você lembra de um texto, não sei se ele foi seu professor na ESH, né? O Carlos Drea. Não, eu não tive. Eu conversei com ele, mas não tive aula com ele, não. Já tinha o Drea saído. escreveu um texto na década de 80 e ficou muito famoso sobre Juízes 5, né? que ele vai defender que Juízes 5 é um texto lá do período tribal, né? É talvez um dos textos mais antigos, que não foi defesa dele especificamente, mas ele que popularizou. Cântico de Débora, né? É o Cântico de Débora. Quer dizer, discordando ou não, concordando ou não com essa hipótese do Carlos Drea, mas nós temos aí uma prova, um trabalho que está mostrando que, obviamente, temos tradições antigas na Bíblia hebraica, né? As antigas da Bíblia hebraica. Bom, e falando da monarquia, já que a gente está falando de monarquia aqui, André, daqui a pouco o dia está chegando ao final, nós estamos falando de novas perspectivas da história de Israel, arqueologia. Eu acho que aí na monarquia nós encontramos uma discussão ainda mais acirrada, especialmente com a figura de Davi, né? Davi, Salomão. Quer dizer, nós, quando lemos a historiografia cronista ou a deuteronomista, como nós costumamos chamar, né, de Josué a Segundo Reis, nós temos uma perspectiva teológica, e Davi é muito importante, né? Davi ele é central. Os reis são interpretados a partir da figura de Davi e de Jerusalém, né? Como se Jerusalém fosse quase um axis mundi, assim, o centro do mundo, o templo, o centro do centro, e Davi, o modelo, né? O paradigma de essa. Inclusive isso vai gerar uma tradição messiânica muito importante em torno da figura de Davi. Davi é o nome da monarquia. Ele é o grande nome, assim. Mas quando a gente acessa essas pesquisas, que nós estamos chamando de pesquisas atuais, que de alguma forma estão tentando dar conta dessa historiografia de Israel, aí você tem lá a Estela de Tel Dan, que vai aparecer pela primeira vez, é o nome Casa de Davi, e ao mesmo tempo vai apontar para uma dinastia honrida também, como uma dinastia importante. Quer dizer, como que a gente pensa essa história de Davi, né? Como que a gente trata essa história de Davi hoje? A Bíblia, nós temos aqui a Bíblia que nos dá esse horizonte aí
de glória de Davi, glória de Jerusalém, mas existem caminhos outros, né? Como que hoje a gente pode dialogar essa história de Davi, do texto bíblico, com a história de Davi, nesse contexto da arqueologia, das pesquisas? Assim, quando a gente fala da pesquisa atual, a gente tem que falar que também temos escolas diferentes, né? E aí vem a tradicional divisão que tem sido usada hoje em dia, que é a chamada escola maximalista e a minimalista, né? A maximalista é o quê? É a que pegando em questão, o tipo ideal, o extremo, né? Então, a mais extremada vai dizer o quê? Não, o texto bíblico é um registro histórico preciso em todos os seus detalhes, né? E que eu posso usá-lo e interpretar a arqueologia à luz desse texto bíblico, porque ele é completamente confiável. Já a minimalista, aí vamos pegar o extremo, né, da minimalista. O extremo vai dizer, olha, o texto bíblico ele é tardio demais para eu usar, e ele não é confiável como fonte histórica. Então eu devo descartá-lo e usar o quê? Principalmente a arqueologia, porque ela é o testemunho histórico do momento. O texto bíblico ele é muito tardio, ele é bem depois, e olha para o passado e é um testemunho desinteressado, tipo assim, né? Desinteressado dos dados históricos. Foi deixado pela história. Não é bem assim, obviamente. Isso. E aí, então, entre esses dois extremos, nós temos toda uma gradação, daí dos menos extremados de cada um deles, até aqueles que a gente chama de os centristas ou os alternativos, né? Que dizem, olha, o texto bíblico ele não tem a intenção de ser um registro histórico, mas ele trata a partir de uma perspectiva de que algo aconteceu naquele momento e que sim, ele tem valor para uma consulta, mas ele não deve ser o que dita a análise da arqueologia. Então você tem vários caminhos aí. No caso de Davi, por exemplo, qual é a questão arqueológica? A questão arqueológica de Davi e Salomão é que não encontra-se uma grande potência em Israel e Judá para este período, em termos de arquitetura, de construções. O que é datado para a época de Davi é muito parecido com todo o período que são aqueles aldeamentos circulares, que é uma Jerusalém muito frágil, muito pequenininha, né, e nada parecido com a descrição de uma potência regional, né? E isso dá um brete daí, pessoal, né? Inclusive, durante muito tempo se trabalhou com a ideia de que, olha, Davi nem sequer existiu, até aparecer essa estela que aparece Casa de Davi. Aí vem a discussão em cima do que veio o termo, né? Então, tem aqueles que dizem, não, aqui é Casa de Davi, tinha lá um rei Davi, mas ele é o rei de uma tribo, uma tribinho lá do sul de Judá, né? E, só que aí vem o pessoal que é o maximalista, que defende o texto bíblico, vai dizer, olha, mas vocês estão sendo desonestos, porque aparece a casa de honra e essa vocês dizem que é uma potência. E no mesmo tempo aparece a casa de Davi, esse é o chefe de uma tribinha lá do sul, então falta critério. E aí eu tenho que concordar, às vezes falta critério nessas análises. Igual as análises que eles fazem lá daquela estrela de Meshá, né? Ou a estrela Ita. Quer dizer, a estela ela dá indícios claros de uma teologia própria do mundo antigo, né? O Deus tal me ajudou a vencer. Quer dizer, aí eles, por que essa estela também não deve ser lida com a mesma crítica de ser uma estela teológica, etc. Exato. Exatamente. Então esse é o ponto. Então toda uma discussão hoje em torno de Davi e Salomão, se tiveram o mesmo reino que envolve Israel e todo esse território vasto e tal. E aí tem o turma dos maximalistas, vai dizer não. E aí vai se focar muito no quê? Na história do Israel Norte. Por que do Israel Norte? Porque o Israel Norte é onde se apresentam, de fato, né, as grandes construções e as grandes obras que remetem a reinos mais estáveis e reinos que, de fato, poderiam fazer esse tipo de obra civil. De novo, um parênteses, para quem não é da área, sabe? Por que é importante ter um Estado forte e centralizado? Porque você não constrói muralha e castelo sem mão de obra para isso, ou seja, sem ter o povo fazendo corvéia ou escravizados ou qualquer coisa do tipo. Então você tem que ter um Estado centralizado. E se em Judá no Sul, para essas épocas, você não tem essa potência toda e não tem construções, ou seja, é indício que não há um Estado desse tipo. Então a questão toda é essa, se foca muito mais hoje em Israel. Por isso que muitos autores estão focando agora muito numa possível reino de Israel, que seria o predominante,
e um reino de Judá que se funde mais tarde, se funda mais tarde, ou até existe... Né? Especialmente com a destruição do norte. Quando é destruído o norte, o próprio texto bíblico fala do quê? Da vinda de muitos israelitas para Judá e fortificando o reino de Judá. Então, muito se trabalha hoje dessa ideia de que Judá construiu a posteriori uma imaginação de um reino unificado, Israel no passado e tal e tal. Então, são as discussões que estão hoje em pauta, tentando entender como foi construído o texto bíblico, como a arqueologia nos apresenta essa história e como, de certa maneira, esses textos podem ser casados ou não, ou dizer foi uma construção ideológica ou não. Aí eu trago à memória um pouco, de novo, o Ian Provan, né? E ele defende muito, aliás, ele defende muito o texto bíblico, né? E nesse sentido, ele vai dizer o quê? Que a arqueologia ela vai nos ajudar a entender um pouco mais os meandros do que está apresentado no texto bíblico. Então, ele, por exemplo, diz, não, teve sim um reino unificado de Davi e Salomão. Entretanto, ele é materialmente muito inferior do que a gente imagina. Porque o texto bíblico ele faz o quê? Ele faz a descrição com a hipérbole, assim. Fala da grande riqueza, então, né, o mais rico e tal, que aí sim seria uma espécie de hipérbole do texto bíblico, mas ele sustenta a ideia de que sim, houve esse reino unificado deles a partir de Davi e Salomão, que depois rompeu. O que para mim, e eu trabalho o meu livro dessa maneira, fica muito claro, é que, tendo uma origem única e depois dividida, né, ou não assimilado depois, o fato é que Israel é a potência, de fato, das duas. Israel é o reino forte. Isso me parece que não há dúvidas, note, não há dúvidas nisso no próprio texto bíblico. E que Judá é o reino frágil dessa história toda. Né? Porque a grande massa de texto bíblico que nós temos é dos reinos divididos. E a grande massa da arqueologia também é dos reinos divididos. Né? Esse é o grande, vamos dizer, grande testemunho que nós temos. Porque do período exílico e depois é um buraco negro, não? É um buraco negro. A gente vai voltar a ter no período helenista, não? Alguma coisa. Temos algumas coisinhas, fragmentos e tal, mas a grande massa de dados mesmo está nessa fase dos reinos divididos. E antes muito pouco. Né? Então, por isso que há muita suspeita dessa questão, né, dos reinos e tal. Digo mais para o pessoal entender a discussão. Né? Não estou nem me posicionando aqui quem está ou não com a razão. Né? Mas essa é a razão da discussão aqui. Né? E que tem um grande valor, eu acho, para nós hoje. E o próprio texto, você está dizendo uma coisa importante, né? Inclusive, é bom frisar isso. O próprio texto, ele vai dando indícios de uma potência do norte que talvez numa leitura rápida da Bíblia, porque estamos lendo um documento que é feito a partir do sul, ou pelo menos parte desse documento, feito a partir do sul, a gente passa assim, sem que a gente perceba, né? Você pensa na dinastia unida, né? Você sempre olha com receio. Eu tenho um amigo pesquisador que terminou o doutorado dele lá na Unesp, o Elcio, e ele trabalhou a dinastia unida mesmo. Ele tentou fazer uma reconstrução. Eu fico impressionado com o trabalho, né? O que foi essa dinastia? O que significou isso? Por isso que os caras estão subindo para o norte, né? Estão indo para o norte, tentando entender Israel. Porque, sim, nós temos um olhar do Sul sobre toda essa história, é bacana, é importante, a gente está seguindo, é o texto, e o texto é importante, etc. Mas para que a gente compreenda, inclusive, essa experiência de Deus com o povo de Deus, velho. Com o povo que nós vamos ser o povo de Deus, né? O quanto é importante conhecer o Norte. E para conhecermos o Norte, o texto bíblico ajuda. Não precisamos engolir o minimalismo assim acriticamente, como também o Max parece que tem exageros. Né? Aquela Bíblia na mão e pá na outra para fazer arqueologia, a gente não precisa disso. Sim. Agora, é importante para você conhecer, para a gente conhecer. Claro. Veja, né, por exemplo, quando você... a partir disso, por exemplo, quando você lê os textos bíblicos que aparece Josafá indo para o norte, tendo todo um relacionamento com Acabe, inclusive casando os filhos, cara, olha com desconfiança para isso, né, gente? Vamos olhar para isso. O que está acontecendo lá? Muito possivelmente é uma condição de vassalagem. Sim. Josafá é vassalo do reino do norte lá. Né? E aí você começa a entender várias coisas que estão acontecendo no sul, na narrativa bíblica. Né? Toda a situação lá depois da Atalia, né? O quase extermínio da casa de Davi, aquilo tudo, gente,
Tem angu, tem caroço no angu aí, cara. Tem história aí, sabe? Tem caroço. Aquele movimento, né, político, institucional, estou até com a Bíblia aqui aberta, 2 Reis, capítulo 8, 9, 10, Jeú. Você consegue ver a relação, né, o norte e o sul, como que o sul, de alguma maneira, está ali, de alguma forma, submisso, né, junto. Não é porque ele sentiu não, eu estou solidário com o rei do norte, com o rei do norte. Ele não é solidário, é porque há uma relação de poder. E como a narrativa vai contar, tipo assim, colocando o profeta como fio condutor, né? O profeta é o fio condutor e é Javé que está fazendo tudo isso. Aqui que é o ponto, aqui que a gente faz teologia. Quer dizer, a história está nas mãos de Javé. É isso que o historiador bíblico está dizendo para a gente. A história não está correndo ali aleatoriamente, não. É Javé que está conduzindo de uma forma ou de outra. Acho que a gente faz teologia. Dá para fazer teologia. Agora a gente não precisa fingir que essas coisas não estejam lá, né? Agora, André, pensando aqui, eu ia conversar sobre isso, mas me veio aqui sobre essa relação hoje do Israel bíblico com esse Israel do Estado de Israel. Né? Isso aqui é um ponto. Porque quando a gente diz assim, ó, esse Israel do Estado de Israel, que olha para o texto bíblico e se encontra lá, para começar, nós cristãos fazemos a mesma coisa. Nós o povo que segue Cristo, nós olhamos para a Bíblia hebraica e nos encontramos lá. Agora, uma coisa é se encontrar lá e alimentar a sua fé. Né? Outra coisa é se encontrar lá e fazer política e geopolítica. Né? E essas pesquisas vão nos mostrar o seguinte: espera aí, a coisa é tão simples assim, a coisa não é tão linear assim. Quer dizer, há uma construção histórica, há uma teologia nesses processos, nesses textos. Você olha para Israel e Israel, o Estado de Israel é esse Israel bíblico, né? Quer dizer, Davi venceu o gigante. Agora Israel precisa me colocar do lado do Estado de Israel, porque o Estado de Israel está vencendo do gigante. Quer dizer, isso aqui, eu acho que essa disciplina, história de Israel, né, André? Que a gente ministra, lê e trabalha com ela, não é especificamente a minha área de pesquisa, mas é uma área que eu pesquiso também, ajuda a olharmos com mais, como eu diria, com mais justiça essa questão, esses conflitos. Né? Ajuda por quê? Porque você está diante de um outro fenômeno. É tanto que se você ouve alguns rabinos mais críticos, assim, e consenso político histórico, eles vão exatamente dizer isso: não confunda as nossas discussões do Estado de Israel, o Estado moderno de Israel, com a discussão dos nossos patriarcas. Não isso. É tanto que isso nos ajuda a termos uma leitura mais cristã. Porque uma leitura cristã, ela precisa fazer uma escolha, hora ou outra, que é pela paz, não pela violência. Não há nenhuma violência que deve ser legitimizada. Não tem nenhuma perspectiva escatológica que possa dar base para que a gente aceite qualquer tipo de movimento que não seja um movimento que promova a paz, etc. O que você acha dessa discussão aqui? Assim, ó, a questão Estado de Israel, né? Ele existe hoje, me parece, por 2 motivos. Né? Primeiro, porque a própria Hannah Arendt fala disso. Né? O sionismo moderno ele foi a única solução que levou, de fato, a sério o antissemitismo na Europa e no mundo. Né? Foi a única solução possível, então, porque uma vez que os judeus sofriam isso em vários lugares do mundo, a criação do Estado foi essa solução que levou a sério esse problema realmente de uma maneira definitiva. Então ele surgiu, emergiu, e justamente quando? Né? No início dos anos 20, do final do século XIX, início do século XX, e aí em 48, logo depois do quê? Do horror do Holocausto. Então, ele tem uma razão de ser que me parece historicamente concreta e necessária. Como isso tudo aconteceu, aí é todo aquele drama que não aconteceu a divisão lá do território palestino e tudo mais. Então, envolve toda uma questão histórica que diz respeito ao nosso tempo e à relação que nós temos hoje nessa situação. O grande problema que há, e me parece que daí é a segunda grande questão, que Israel, quando se fundou como esse Estado judaico lá na Palestina, ele precisou, como todos os países precisam, de um mito fundador. E o mito fundador é óbvio, que é o texto bíblico. Ele forneceu o mito fundador para o Estado de Israel. Nós somos o Israel lá de
de Davi e tudo mais. Embora os símbolos acabam sendo bem contemporâneos, né? O pessoal às vezes fica meio assustado quando a gente menciona que a estrela de Davi começou a ser usada pelo judaísmo no século XVIII e se popularizou no XIX, e que foi adotado pelo movimento sionista do Herzl, né, a partir de 1850 e pouco ali, né, e aí se tornou a bandeira de Israel hoje, quer dizer, é muito recente, é de agora. Então, na verdade, se envolve todo um processo que junta símbolos históricos, símbolos religiosos, situação política concreta atual, num grande caldeirão que surgiu esse negócio aí como uma solução moderna para esse problema. Agora, qual é o grande problema? É quando você pega as expectativas de fé e a própria relação que a Bíblia apresenta lá do passado, aquele momento, e transfere aquelas expectativas e aquelas situações para este Estado moderno e a vivência dele hoje. Então, o palestino vira o cananeu. Isso não é apenas um absurdo histórico, porque os cananeus eles foram completamente assimilados a Israel na antiguidade e deixaram de existir enquanto povo naquela época mesmo, quando existia o Estado de Israel naquele tempo. Tanto é um absurdo histórico, como é um absurdo humanitário. Porque quem parte desse princípio diz o quê? O cananeu é aquele que deveria ter sido exterminado. E que, como não foi exterminado, está dando problema até hoje. Então, esse tipo de situação é absurda, que não pode jamais acontecer. E aí me falta o quê? Me parece que falta. Isso vem principalmente das igrejas mesmo, que trazem, às vezes, essas ideias. E, lamentavelmente, nós, como crentes, temos que ter esse meia-culpa, né? E aí está faltando um pouco mais justamente dessa visão histórica e visão até teológica, né? De, na igreja, nós ensinarmos o que é o Israel bíblico histórico nesse contexto, nesse momento, e o que aconteceu depois das guerras judaicas de 70 e de 135. E o que significou o fim daquela experiência estatal do mundo antigo. Que, na verdade, a experiência estatal de Israel terminou em 587, antes de Cristo. Nunca mais voltou. Porque o que teve depois foi a experiência estatal de impérios em Israel. Ele nunca mais foi uma identidade independente, a não ser num curto período dos Macabeus, que produziu o quê? Produziu uma teocracia intolerante, que saiu convertendo gente à marra nas vizinhanças. Né? Então, é um problema sério, quando a gente pega essa situação do mundo antigo e transfere diretamente para o mundo atual. Agora, a questão atual de Israel, e o que tem lá, ele deve ser analisado à luz das questões atuais e das questões humanitárias atuais. Né? E não na transferência direta e simples do Israel antigo para hoje. Aí nós vamos cometer os maiores absurdos. Né? Então, faltaria aí uma noção mínima de história de Israel do mundo antigo, e uma compreensão dessa história geopolítica do Estado de Israel, que é outra coisa, que não tem nada a ver ser contra Israel, nem ser a favor ou contra a Palestina e Israel. Tem a ver com uma análise política. Quando você está diante de um moderno que está em guerra e que há a violação de direitos humanos, a morte, etc., inclusive como protestantes, né, pelo menos nós estamos nos colocando nesse lugar aqui, como protestantes, que tem uma influência importante na construção dos direitos humanos. É a partir desse lugar que nós temos que analisar o caso do Estado de Israel e Gaza e Palestina, e não fazendo projeções superficiais, precipitadas de um Israel do mundo antigo a um Israel do Estado de Israel. E até o nome, né? Porque você fala de Israel e judaísmo, o povo de Judá, o povo de Israel, judaísmo e Israel, exato. Judeus e israelitas, já geraria uma outra discussão. Você imagina, né? Você imagina como essa questão é tão complexa já na antiguidade, né? O próprio termo Israel tem sentidos diferentes dentro do próprio texto bíblico. Né? Às vezes é o Eretz Israel, que é o território, às vezes é o Reino do Norte, às vezes são os filhos do Israel enquanto povo, às vezes é o Israel espiritual depois do exílio. Cada vez é uma coisa diferente. E por isso que as pessoas têm que entender que o Israel de hoje é mais uma coisa diferente. Né? Então, tão é diferente que os judeus não eram Israel, eles eram parte de Israel, mas eles eram Judá. Eles não voltaram com o nome de Judá, ou com o nome de Judéia, ou qualquer coisa. Eles voltaram com o nome de Israel.
tem uma intenção política nisso, tem outra coisa nisso. Né? Então a gente tem que entender que esse Israel de hoje é mais um ingrediente, mais uma terminologia diferente de outras terminologias da antiguidade. E isso é muito caro ao historiador. Né? A questão de usar o conceito adequadamente para entender cada momento e cada época. Isso é fundamental. Né? Então, entender isso, né? Porque na própria Bíblia, né, o Israel é coisas diferentes em momentos diferentes. E é hoje diferente também. Aquele grupo que volta do exílio já é outra coisa. Ele já tem perspectivas teológicas, tem um livro, tem um texto, ou está pelo menos no processo de construção de um texto. Um outro grupo étnico. Ele já tem perspectivas sobre o mundo, sobre Deus, bem diferente. Não é o mesmo que estava lá no período da monarquia ou antes dela. E por isso que eu faço questão no livro, a questão da linguagem para mim é muito importante. Né? Por isso que eu procuro diferenciar, por exemplo, eu só começo a usar o termo judeu quando ele começa a existir na história, que é bem depois do exílio. Aí surge o judeu. Davi não é um judeu, ele é um judaíta, que está a ver com o efraimita, com o danita, com o levita, são outras coisas. Né? O judeu é um termo tardio, vai surgir depois. Né? E ainda assim não é a mesma coisa. Você mesmo pesquisou, né? O judaísmo enoquita. Você tem vários judaísmos nesse período. Né? E é isso que a gente precisa entender, é essa pluralidade. Né? Eu acho que nós entendendo um pouco a pluralidade do Israel dentro da própria Bíblia, ajuda-nos a entender a pluralidade do Israel de hoje, da situação de hoje, e nos ajuda a entender a pluralidade nossa enquanto igreja e povo de Deus também. Eu acho que essa questão é fundamental para nós. Perfeito, André. Eu acho que com essa tua fala conclusiva aqui, tão crítica e tão equilibrada, a gente termina muito bem esse nosso bate-papo. Quer dizer, a gente pensa a história de Israel não é para dissecar o passado. A gente pensa a história de Israel para entendermos o que ela tem a nos dizer hoje. Ela é um lugar, vamos dizer, né? É um lugar hermenêutico, é um locus de compreensão. E se eu não trato o texto bíblico com a devida maturidade, eu posso usar esse mesmo texto bíblico para as maiores barbaridades. Né? Em nome da fé e de uma espécie de piedade diante do texto bíblico, eu posso fazer exatamente aquilo que nega em sua profundidade o que entendemos como fé. Né? Então, que Deus nos ajude, que a academia também ajude nesse processo a termos um olhar mais crítico e piedoso. Né? Que a piedade ela tenha a agudez da crítica e a crítica tenha a sensibilidade dessa piedade, porque aí a gente consegue fazer boa teologia, inclusive a partir de textos, como os textos hebraicos do Antigo Testamento e da história de Israel, especialmente agora, num tempo tão difícil pelo qual passamos. Então, André, muito obrigado, cara. Obrigado aí pelo bate-papo, obrigado pela disponibilidade. Espero que esse tipo de encontro aconteça outras vezes. Eu quero aqui, mais uma vez, indicar que eu tenho aqui, ó. Eu tenho comigo aqui o Aqueles da Bíblia e tenho os Outros da Bíblia, que são duas obras importantes, fundamentais. Eu tenho recomendado aqui para os alunos de História de Israel, de introdução à Bíblia também, porque ajuda a entender como a Bíblia deve ser acessada com esse equilíbrio, né? Academia e vida, academia e comunidade, academia e mundo, né, cara? Eu acho que as suas obras, como eu disse, ajudam muito nisso. Então, muito obrigado. E te passo a palavra aí para que você dê um alô pessoal. Eu agradeço a oportunidade, né, de ter conversado contigo, né? Já de longa data eu te sigo aí, já usei teu texto também no meu livro. Né? Eu vi. Então, e agradeço essa oportunidade. Né? Eu gostaria assim, de deixar para... Eu sempre tento falar bastante com esse que é o meu povo da minha igreja, das nossas igrejas, né? Que são muito preocupados com essas coisas todas. Né? Eu digo assim, não olhem com tanta desconfiança o trabalho do historiador, da academia e tudo mais. Né? Estejam mais abertos para olhar, para entender criticamente, né? Tudo com crítica e tal, mas estejam abertos. Mas por quê? Porque o nosso zelo, se ele não andar junto com o entendimento, ele acaba produzindo injustiça. A gente pode ser injusto
sendo muito zeloso. Então, para evitar isso, para que a gente produza a justiça, a gente precisa ter junto o entendimento das coisas. Então, zelo, piedade, mas junto o entendimento, e aí sim a gente vai poder caminhar firme aí com essa palavra de Deus que nós tanto amamos. Muito bom, André. E repito aqui, talvez você não tenha me ouvido no início, esta live e tantas outras lives ficará lá no nosso canal no YouTube. Entre no canal do YouTube da Faculdade Unida, se inscreva e acompanhe tudo que nós temos feito aqui. Outras lives virão, nós temos aí uma série de lives com os professores também da Faculdade Unida, para que você conheça um pouquinho mais do que nós temos feito aqui. E o nosso trabalho, nossa vontade é realmente contribuir com a reflexão, e uma reflexão que seja relevante.